Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson. Eu e Matheus vamos estar dando aqui essa videoaula para vocês sobre introdução à programação na linguagem C++. Nós vamos passar os conteúdos mais básicos, que é com o intuito mesmo de fazer vocês continuarem a seguir a carreira de TI e até estimular vocês a competições de programação. Nós vamos passar também essa plataforma aqui, que é a Nips Academy, no qual ela tem vários módulos de conteúdos que vocês podem estar estudando. Aqui, por exemplo, nós temos o de introdução à programação, mas também tem com Python, com C. Aqui, ó, como vocês podem ver, eles têm vários módulos, tem videoaulas, tem exercícios para você ficar exercitando, treinando. E vamos lá, começar. Para começar, primeiramente a gente precisa normalmente de uma ideia ou um compilador. Aqui eu vou estar usando um compilador Line aqui para mostrar inicialmente para vocês. Vocês podem estar baixando um code blocks para você estar desenvolvendo, que é muito mais interessante, muito mais rápido. Também tem um Dev C++, essas coisas. Aqui, inicialmente. Aqui ele já traz um código aqui inicial. Vou apagar aqui para começar a explicar. Vamos lá. Bom, para escrever o programa a gente tem a ideia de algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos descritas de uma forma lógica que ele vai resolver um problema. Por exemplo, a gente pode fazer a analogia até com a construção de uma casa. Primeiro você faz um alicerce, depois você faz as paredes, depois você levanta o telhado. Que isso é uma sequência de passos no qual vai resultar uma casa. Que você não pode começar primeiro pelo telhado para depois fazer o alicerce. Isso não traz um resultado legal. Então no programa ele tem essa mesma ideia, no qual tu vai escrever cada linha de código que tu vai trazer um resultado final. Aí tu vai saber se aquele teu código é bom pela ideia, pelo algoritmo que tu fez, se ele está correto ou não. Aí vamos lá. Aqui da própria linguagem C, a gente, quando, por exemplo, teu programa ele vai ser executado pelo teu compilador do C, né? Ele vai primeiro procurar uma funçãozinha que é essa int main, que a gente define ela desse formato assim. No caso, aqui essa int main é a primeira função que o teu compilador executa, que tudo que está dentro dessas chaves aqui é que vai ser executado inicialmente. A gente tem um outro conceito que é o conceito também de variáveis, que essas variáveis são, por exemplo, tu vai armazenar alguma coisa, tu precisa de algumas coisas para armazenar, alguns números para armazenar, por exemplo, precisa armazenar a idade de um aluno, o número de sua matrícula, seu nome. Isso tu armazena um conjunto de variáveis, que tu vai precisar disso depois. Aí tu consegue fazer isso. Então variáveis, o sistema ele vai armazenar numa parte especial do sistema uma variável específica. Por exemplo, para a declaração de uma variável no sistema aqui no C, temos o tipo, a gente declara aqui o tipo e o nome dela. E outra particularidade da linguagem C é o ponto e vírgula, que eles sempre necessários. Isso aqui define o fim de um comando. Então esse comando aqui foi a declaração de uma variável, por exemplo. Em outras linguagens como Python ou JavaScript, às vezes não é necessário. Essa daqui, o uso do ponto e vírgula. Agora na linguagem C é. Bom, para as variáveis. As variáveis a gente tem um tipo específico, a gente tem que definir o tipo delas. Aqui, como a gente disse, pode ser o tipo e o nome. O nome é um nome que tu vai usar no teu sistema, no qual tu vai referenciar ele. Tu vai saber qual é o tipo da variável, qual o nome dela, né? Aqui o tipo, a gente tem primeiro as tipagens int, que esse int ele define um número inteiro, no qual, por exemplo, pode ser 1 ou 2, 12. No caso aqui a gente tem a atribuição de variável, que a gente usa a atribuição a partir do igual. Então essa variável inteira, que é do tipo int, recebeu o número 12. A gente também pode guardar até números reais. Por exemplo,
a gente usa para isso o float, números reais. Por exemplo, guarda o valor de bits, se for 14, você consegue armazenar o valor real. A gente também tem para armazenar um caractere. No caso do caractere, a gente usa a aspa para definir esse caractere. Esse caractere vai ser qualquer símbolo do seu teclado, pode ser um key, um arrow. Ele vai definir desse formato. A gente pode também salvar um tipo string, que esse string seria um texto, que é definido para esse seguinte formato, que tudo que tiver entre as aspas vai ser um texto. Então ele armazena tudo isso aqui, todo esse texto aqui. A gente também vai ter o tipo booleano, que o booleano é definido como true ou falso. Pode ser, por exemplo, normalmente ser por exemplo, temos a atribuição de uma nota temos a nota de um aluno, se ele está aprovado ou ele está reprovado. Então true para se ele estiver aprovado e falso para se ele estiver reprovado. Continuando, assim como nós definimos, praticamente conseguimos definir uma calculadora. A gente temos operações de adição, subtração, de multiplicação, de divisão, e até temos um que seria o resto da divisão. Por exemplo, dividir 9 por 4. Ele não dá um número inteiro, ele daria um número quebrado. Por exemplo, a gente sabe que 2 vezes 4 é 8. Aí no caso, menos 9 sobraria 1. Então esse resto da divisão é o que é pegado por esse símbolo aqui, que é o símbolo de porcentagem, normalmente nós usamos. Uma coisa que definimos também é que seria cada um desses pode ser utilizado aqui dentro. Por exemplo, esse valor inteiro vai receber uma operação, que no caso seria o 12 menos 10 vezes 2, por exemplo. Essa operação aqui vai ser armazenada. No caso, eu posso também utilizar operações com variáveis. No caso eu tivesse uma outra variável aqui, x2. Então esse x eu posso definir aqui, x. Então eu posso usar ela como ela armazenou o valor 2, e aqui quando ele for executar ele vai substituir esse valor aqui por 2. Além dos operadores aritméticos, a gente tem os operadores lógicos, que seria o maior, o menor, o maior igual, o menor igual. A gente também tem o que seria, como a gente usa para cá para atribuição, o igual, para a gente definir o igual mesmo da operação lógica, a gente usa como igual. E para a gente definir o diferente, a gente coloca uma exclamação, só exclamação, igual. Aqui a gente consegue definir as operações lógicas. Por exemplo, temos um valor booleano aqui, b, ele vai receber, por exemplo, estamos utilizando aquele x ali em cima, né? Por exemplo, x maior que 2. No momento que isso aqui, x é maior que 2, não, x é igual a 2, então ele não caiu aqui. Então aqui esse resultado aqui ele vai dar falso, então ele retorna aqui falso. Além disso, a gente tem um conjunto de operações, por exemplo, x maior que 2. Aí temos também aquele inteiro, né? A gente tem esses conjuntos de operações aqui. O i comercial, que ele representa o i. O barra hétero representa o ou. E o exclamação, que representa a negação. Por exemplo, essa expressão aqui,
eu vou negá-la, que significa que eu vou inverter o valor. Se ela estava true, ela passa a ser falsa, se ela estava falsa, ela passa a ser true. Eu também posso usar o i comercial, por exemplo, x maior que 2, para esse aqui ser verdadeiro, esse x tem que ser maior que 2, e colocar aqui um y. E y tem que ser menor ou igual que 1. Então, para isso aqui ser verdadeiro, isso aqui vai ter que ser verdadeiro, isso aqui vai ter que ser verdadeiro. No caso, passou a ser um verdadeiro, então se ele utilizar o barra barra, então ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é verdadeiro. Qualquer uma delas duas sendo verdadeiro, ou as duas sendo verdadeiro, aqui no final ela vai retornar verdadeiro para essa variável aqui b. Tendo isso em mente, a gente tem outra coisa aqui, que é o tipo de comentário. Comentário a gente usa esse barra aqui, ó. Aqui seria como se fosse você quisesse comentar uma linha de código, tipo, tem uma linha de código tem um bloco de código muito complicado de você entender, você pode utilizar isso aqui para você entender, explicar alguma coisa daquele código. Aí, continuando, falando do booleano, né? Às vezes a gente precisa de, por exemplo, que ele execute uma sequência de comandos se for verdadeiro e uma sequência de comandos se for falso. Tipo, a gente faz uma estrutura condicional para isso. Para isso a gente utiliza um if. Por exemplo, se x menor que 10, ele vai executar esse bloco de comandos aqui, tudo definido para essas chaves. A gente pode pegar também o caso contrário, caso isso de falso. Então else, caso de false, ele vai executar esse bloco de comandos aqui. Outra coisa interessante também é que quando você vai escrever um programa, às vezes você não precisa escrever tudo do zero, já tem muita coisa pronta, e para isso a gente utiliza que seria as bibliotecas. Eu sei, ele já traz algumas bibliotecas. Para a gente fazer isso, a gente tem que ir aqui em cima, no início, a gente faz o include. Aí a gente tem esse esquema aqui de abrir e fechar o coisa aqui, o menor e o maior. E a gente aqui coloca o nome da biblioteca. Caso a gente tenha uma muito interessante que é bits stdc mais.h, que ela é bem interessante, que ela já traz muita coisa. Ela já traz muita coisa pronta. Ela tem diversas funcionalidades dentro dela. Você não precisa estar procurando outras bibliotecas mais específicas. Outra coisa bem interessante também que a gente usa do C é use isso aqui. Ele deixa umas coisas mais simples para a gente utilizar string, questão de entrada e saída de dados, essas coisas. A gente pode pedir também fazer uma interação com o usuário. A gente pode mandar uma informação para o usuário, por exemplo, escrever um texto, uma coisa assim, e pedir tanto para o usuário também ele conseguir ele propriamente inserir um dado dentro de uma variável. Para isso a gente utiliza as palavrinhas reservadas aqui. Vou apagar aqui. Por exemplo, a gente temos como int em 2, vou pedir para o usuário inserir suas notas. Aí, por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para o usuário. Então, out. Olá. A gente pode também, uma coisa importante é um caractere especial, que no compilador ele identifica isso aqui, ó, com a quebra de linha, que informa assim. Então, aqui é o Celt, ele vai pedir para o usuário digitar alguma coisa, ele vai mandar essa mensagem para o usuário, né? Digite
Aí para fazer o usuário digitar alguma coisa a gente usa sem. Usa sem em 1. Então quando a gente usa sem, aí utiliza nesse formato aqui. Utilizando sem, então do que o usuário digitar lá na tela, ele vai ser atribuído nessa variável N1 aqui. A gente pode fazer a mesma coisa para N2. N2. Por exemplo, vamos usar aqui o fluxo, né? Nós estamos fazendo. Aqui. Aí temos que, por exemplo, N1 maior e de um funil N2. Aí vamos ser out. Maior. Desculpa aqui. Em 2 maior. Vamos executar aqui. Você percebe que a execução do programa aqui, ó, começou. Ele digitou esse primeiro lá, deu uma quebra de linha. Digite N1 aqui 10, digite N2. Aí como vocês viram aqui, ó, ele fez uma verificação. Nesse if ele sempre vai trazer uma verificação. Por exemplo, aqui temos como N1 maior e N2 maior. No caso, podemos ter um caso também que eles dois são iguais, né? Para isso, a gente utiliza ele aqui, os if, no qual a gente consegue passar uma outra verificação aqui para ele. Então aqui vamos ter um outro conjunto de blocos de códigos, no qual ele vai executar. Então ele vai primeiro perguntar essa primeira é verdadeira, essa segunda é verdadeira. Então ele pode ter vários blocos de código else if, e se nenhum desses for aceito, ele sempre vai cair nesse else aqui. Então vamos colocar aqui esse out. Iguais. Aí executar aqui. Isso. Sim. Aqui você percebe que ocorreu um erro. Aqui ele tem uma execução, mas ele não sabe o que vai ter aqui. Então tem que N1 igual N2. Vamos colocar aqui um valor 2. Que definiu como são iguais. Testar o último lá. 2. Aí definiu esse outro aqui como N2 maior. Você percebe que nós fizemos nosso primeiro programa, qual ele pegar uma nota, qual uma sequência de passos lógicos, qual definimos no final. Trouxe maior ou menor cada um.